Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, coloca de pé rapidinho aqui. Vamos ler uma palavra no Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo 23 e o 24. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para nós adorarmos a Deus, que é digno de toda adoração, de todo louvor. E sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos que estão cooperando, nos auxiliando. Meu carinho especial ao Sandro e à banda toda, que são empenhados mesmo, de verdade. Eles falaram para mim, 3:30 da tarde eu estou aí. 3:30 da tarde eles estavam aqui, irmão. Isso é de Deus, esse negócio. Aleluia. Os meninos são bons, são uma bênção. As cantoras que se proporam a estar conosco e estiveram, Deus abençoe. E também todos os demais que participaram conosco, em nome de Jesus. Você foi convidado, você viu o anúncio e veio. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. João capítulo 4, versículo de número 23 e versículo de número 24. Quem achou diz amém. Amém. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, você já conhecia esse texto de cor e salteado. Então eu vou ler numa outra tradução bem mais atual, uma tradução bem moderna, para ver se você entende melhor o que está sendo escrito aqui. Na Bíblia, a Mensagem, está escrito assim, esse texto: o que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele e em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Amém, meu irmão? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Eu vou pregar 2 horas, irmão. Daí depois não, que isso, né? Aí já é demais, os irmãos não vão aguentar. Eu só quero falar um pouquinho sobre a verdadeira adoração, porque Jesus disse aqui que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, se ele falou os verdadeiros adoradores, é porque existem aqueles que não são os verdadeiros adoradores. Existem aqueles que pensam estar adorando e não estão. É possível que a pessoa esteja enganada. É possível que no meio de um barulhão todo, num negócio tremendo, que todo mundo olha e se assusta pensando que Deus está no meio, Deus não esteja. Tem um trecho na Bíblia que conta uma história parecida. Quando o povo de Israel estava em uma grande dificuldade, estavam perdendo a batalha, então buscaram a Arca da Aliança, e quando a Arca da Aliança chegou, o povo fez um barulhão, a ponto de os filisteus disserem, agora para nós acabou. Olha, Deus desceu lá no meio e agora a coisa vai ficar ruim. Mas só que não, irmão, Deus não estava lá, era só barulho. O povo de Israel perdeu a batalha. Eles pensavam que estavam com Deus no meio, que estava tudo certo, mas estava tudo errado. Foi o próprio Jesus que disse para a igreja de Laodiceia: vocês pensam que estão ricos, vocês pensam que estão bem, mas vocês estão mal, vocês estão ruins. Os laodicenses pensavam, estamos adorando, mas Jesus disse, vocês não estão adorando não, está tudo errado. Então é possível que exista falsos adoradores. Então eu quero falar sobre a verdadeira adoração. Primeiro ponto da verdadeira adoração: o centro da verdadeira adoração é Deus Pai, é Deus, e não é o adorador.
Quando o foco se volta para quem está cantando, para quem diz que está adorando, isso não é verdadeira adoração. Agora vamos raciocinar, será que no meio que nós estamos vivendo, nisso que nós conhecemos por igreja, não é o que estamos costumeiramente vendo? As pessoas dizem estar adorando a Deus, mas todos os holofotes são voltados para ela. Ela quer honra, ela quer glória, quer tudo para ela. E ela diz, estou adorando a Deus. Tá, não, você está adorando a si mesmo. Você está adorando o próprio ídolo que você inventou. Porque a verdadeira adoração, Deus é o centro, tudo é voltado para Deus. Aqui Jesus disse, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está faltando verdadeira adoração no meio da igreja, irmão. Está faltando verdadeira adoração no meio da igreja. Quando a igreja adora, irmão, o inferno perde. Quando a igreja adora, as enfermidades caem por terra, os demônios vão embora, a igreja é liberta, as pessoas são salvas. Quando há verdadeira adoração. Aleluia. Também não, se não é o adorador, também não é o ambiente em que está adorando. Tem pessoas que pensam assim, irmão, se quiser adorar mesmo, você tem que ir lá na igreja tal, porque lá a adoração lá é de verdade. Lá flui, irmão. É lá naquela igreja que tem a adoração verdadeira. Aquela outra lá não dá, irmão. A adoração lá é meio parada demais, irmão. Isso que a pessoa conhece por adoração está tudo errado. Não é o ambiente. O adorador é ele que adora. Não é o ambiente que leva ele a adorar. É ele que adora. O adorador adora com música e sem música. O adorador adora quando está bem e quando está mal. O adorador adora sempre. Não está escrito na Bíblia que o homem tinha perdido a sua filha estava morta, ele vai até Jesus e quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Então não é o ambiente, não é a situação. O adorador, ele adora o tempo todo. Mas os adoradores de hoje, eles só adoram quando as coisas estão bem. Quando está tudo certo, ele adora, ele levanta a mão, ele pula, ele rodopeia, e se deixar, ele canta a noite inteira, meu irmão. Mas na hora da prova, você não acha ele, o seu telefone desliga, ele desaparece, ninguém encontra mais. A adoração verdadeira é em todo tempo, em todo lugar. Adorador não adora só até as 9h30, não só até as 10 horas. A adoração não começa às 7h30. Eu li aqui na Bíblia que a Bíblia diz que a adoração vem de dentro do coração da pessoa, e é aquela pessoa que tem uma vida de adoração. Não é um culto de adoração, é uma vida de adoração. Tem que brotar lá de dentro. Os adoradores de hoje, eles querem adorar no período do culto coletivo. Depois esquece. A adoração é a sua vida, toda a sua vida deve estar rendida a Deus. Há um texto na Bíblia lá em Colossenses capítulo de número 3, versículo 16, aonde diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Segundo ponto da verdadeira adoração, a palavra de Deus, ela rege a verdadeira adoração. A palavra de Deus, ela deve reger a tua adoração. Não é uma coisa assim espantosa que os que se dizem adoradores não gostam do momento da palavra? Não é da gente pôr a cabeça para pensar? Na hora da palavra, o adorador some. Eu estou acostumado a filmar vigília, irmão, e na hora do louvor é aquele punhado de gente. Meu Deus do céu, não tem lugar para colocar gente, é gente, e o pastor desesperado e os obreiros tudo assustado. Onde é que vai colocar tanta gente? Coloca telão. Passou para a palavra. Cadê o povo? Sobrou cadeira. Que adoração é essa? Que adoração é essa? Que a palavra não tem o seu ponto principal, que não rege a vida da pessoa. Que adoração é essa? A adoração, meu irmão, ela tem que ser de acordo com a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Fugiu daqui, já não é adoração mais. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, ensinando que tudo que tiver fora da Bíblia, Deus não aceita.
Tudo que nós fizermos, por mais engraçado que seja, por mais eloquente que seja, por mais chamativo que seja, se não estiver aqui, Deus não aceita. Sabe o que está acontecendo hoje? As igrejas de hoje, por causa desse desânimo, essa falta de frequência nos cultos, essa desvontade de ir na igreja, os pastores estão fazendo de tudo para trazer o povo. Aí eles inventam culto de tudo quanto é tipo, irmão. Eles pintam as paredes, anos 80, irmão. Hoje o culto é tematizado anos 80. Hoje é o culto do pijama, mas pelo amor de Deus, vem na igreja. Ele inventa todo tipo de culto para os crentes virem, e os crentes não vêm. E essas invenções, esses modismos, não estão aqui não, irmão. Essas modinhas, essas invenções, é tudo criação humana. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Aqui a Escritura está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra tem que ser, ela tem que estar no controle de tudo. Se ela não estiver, a coisa está errada. O objetivo principal de um culto que nós prestamos a Deus, como que sendo adoração a um Deus verdadeiro, deve ser a edificação mútua, a edificação da igreja. Quando a igreja se reúne, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que tudo seja para edificação. Sabe o que é edificar? Construir. Se não constrói, descarta. Não é para satisfação própria, não é para mim me sentir bem. Ah, irmão, eu me sinto tão bem quando eu canto desse jeito, eu me sinto tão bem nessa hora, eu me sinto tão bem quando no período da coreografia, eu me sinto tão bem com isso ou com aquilo. Não é se sentir bem, é edificação mútua. A igreja tem que ser edificada. Se não edifica, não serve. A verdadeira adoração, ela promove edificação. Também, terceiro ponto, já estou indo para o final. Ela é em espírito e em verdade. Ela é de dentro do coração. Talvez você já sabe, mas não é demais repetir. Eu não conduzo adoração. O Sandro não conduz a sua adoração. A adoração vem de dentro de você. Nós podemos apelar de todo jeito para fazer você dar uma levantada no ânimo, tentar levantar você para adorar, mas isso flui de dentro de você, irmão. Tem lugares por aí que a igreja tem tudo para adorar e não adora. Tem tudo. O ambiente tudo ajuda, mas o camarada não consegue adorar a Deus. Não consegue. E tem lugares que as pessoas não têm nada. Não tem nada. As coisas estão indo de mal a pior. O cidadão parece que vai ver a morte chegar porque não tem para onde recorrer. E nesse período tão difícil, nesse momento tão difícil, ele se prostra e adora a Deus. Porque a adoração flui de dentro do seu interior e não do altar para a sua vida. Eu me lembro que um dia eu fui pregar numa igreja, e eu estava pregando, e as pessoas estavam tão sérias olhando para mim, que eu pensei assim, eu acho que no final do culto eu vou levar um cambau, esse povo está muito sério, eles vão me dar uma surra no final do culto, está muito sério, ninguém dava glória, o povo parecia estar olhando de cara feia para mim, eu falei assim, não vai dar certo isso aí no final, eles vão me pegar na saída. Só que quando eu terminei de pregar, as pessoas chegavam e apertavam minha mão e diziam assim: irmão, Deus mexeu com a minha vida com essa palavra. Deus falou comigo, irmão. Isso aí vai mudar a minha vida. Eu falei, tá bom, mas podia ter dado uma reagida no culto, né? Para a gente perceber que estava assim mexendo. Mas só que eu quero que você entenda que muitas vezes a pessoa que parece que está tão conectada com Deus, na verdade é só uma aparência. E a adoração não é aparência, é de dentro. E às vezes uma pessoa que você
não julga ser um grande adorador, na verdade ele está com o coração quebrantado diante de Deus, e Deus está sondando e contando todas as letras que ele pronuncia em seu espírito. A Bíblia diz: a adoração é em espírito e em verdade. Não é um ritual bem litúrgico, não é um culto bem elaborado, é algo que vem de dentro de você, e Deus está esperando. A Bíblia diz que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura, irmão, e o verbo está em procurar, está presente, não está procurava. Ele ainda procura verdadeiros adoradores. E queira Deus que Ele está encontrando neste lugar verdadeiros adoradores. Aleluia. Para mim encerrar, a verdadeira adoração, ela é baseada na gratidão. Como nós lemos aqui, com gratidão em vossos corações. Gratidão. Sem gratidão você não adora. Você pode cantar, você pode fazer cena, você pode fazer espetáculo, você pode fazer o que você quiser, mas não adora. Para adorar, em primeiro lugar, você tem que ser grato a Deus. Ah, pastor, mas tem coisa que não é fácil de aceitar. Então dá um jeito de aceitar e depois adora. Pastor, a minha vida não está do jeito que eu queria. Então, vamos orar para Deus abençoar, para a sua vida mudar. Mas esteja contente e grato a Deus por tudo que Deus fez na tua vida e depois adora. Tem que haver contentamento no seu espírito. Essa história de culto dos revoltados, revoltado, isso não funciona. Com Deus é gratidão, é contentamento. Para você adorar, primeiro tem que ter gratidão no coração. Tem que estar feliz com Deus, satisfeito com o que Deus está fazendo. Depois você canta, depois você adora, depois você louva, depois você diz Deus, Deus, Deus. Mas primeiro gratidão no coração. A Bíblia diz que quem está triste ora e quem está alegre canta. É por isso que muita gente não está cantando ultimamente, né? Anda muito triste, a alma abatida. Em gente, irmãos, nós estamos vivendo numa situação que as pessoas usam esse livro, elas cantam, elas pregam, elas ministram, elas cumprimentam, elas sorriem, mas dentro está morto. Não é notícia nova, não é nada surpreendente, mas tem crentes que saem da igreja e depois se suicidam. Mas ele estava num ambiente tão propício, estava tão próximo de Deus, e agora ele tirou a vida. Sabe o que é? É porque a pessoa, em vez dela parar com esse teatro, em vez dela fechar o teatro e assumir um verdadeiro compromisso com Deus, ela prefere continuar insistindo naquela atuação. E Deus não recebe atuação. Deus quer adoração verdadeira. Seja verdadeiro com Deus, seja honesto com Deus. Não venha atuar, porque Deus não recebe atuação. Deus quer adoração. A verdadeira adoração. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram lá de dentro, do íntimo do ser. Não é uma aparência, não é você ficar cantando algo bonitinho para todo mundo ver. É lá de dentro, tem que brotar. E se você tem problemas interiores, se você tem complexos, coisas mal resolvidas, está com algumas coisas para resolver, se resolva com Deus. Porque Deus é poderoso para te libertar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim todos, inclui todo mundo, você também, que estão cansados e sobrecarregados, e eu mesmo, Jesus, o libertador, eu vou e liberto, eu salvo, eu curo, eu transformo, eu levanto, eu transformo tudo o ambiente. Mas precisa que você dê um passo, venha até Ele, e Ele muda a sua vida. Pode cantar, pastor. Glória a Deus. Se coloque de pé. A banda vai estar louvando ao Senhor. E depois nós vamos estar encerrando com uma oração em nome de Jesus.
e desce como um fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adoro